Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é João Mendes, eu sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos e estou respondendo algumas perguntas que nos foram enviadas a respeito do tema Direitos Humanos. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar também para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. É um prazer estar com você. Vamos então para a nossa pergunta, já que esse é o nosso segundo bloco de perguntas. A pergunta vem de Porto Alegre, da Zuleika Ferreira, e ela pergunta o seguinte: professor João, meu questionamento é o seguinte: quais as instituições do movimento internacional da Cruz Vermelha? O movimento internacional da Cruz Vermelha apresenta três principais instituições: o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e as sociedades nacionais, que podem ser chamadas Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha ou Sociedades Nacionais do Crescente Vermelho. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha atua na promoção e na proteção do chamado direito humanitário internacional, que tem como foco o atendimento às pessoas que de alguma forma foram afetadas por situações de conflitos armados, sejam eles conflitos armados internos, sejam conflitos armados internacionais. Então, no período de hostilidade, no período de conflito armado, internamente, uma guerra civil, por exemplo, ou entre estados, entre vários estados, a Cruz Vermelha atua de forma neutra, de forma imparcial, para o atendimento das pessoas que foram afetadas, sejam essas pessoas civis, sejam essas pessoas militares. Então, existem três instituições dentro desse movimento maior, que é o Movimento Internacional da Cruz Vermelha, três instituições com focos específicos. Uma primeira instituição são as sociedades nacionais, que podem ser chamadas, em regra, de Cruz Vermelha ou de Crescente Vermelho. São dois emblemas que existem, Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, exatamente para que a Cruz Vermelha ou o Crescente Vermelho possa ter acesso aos estados, uma vez que o símbolo Cruz Vermelha, que é o símbolo original, remete ao cristianismo, remete a uma ideia cristã, exatamente por ser uma cruz, e ideia que sofre resistência em certos estados. Perceba que a Cruz Vermelha é um movimento neutro, imparcial, portanto, não adota qualquer ideologia, não adota qualquer religião ou linha política, linha partidária, não discrimina pessoas baseadas em sexo, origem, raça, religião. Então, a Cruz Vermelha, ela precisa se desvincular de qualquer origem, influência religiosa, para que possa desempenhar efetivamente o seu papel. Inclusive, o reconhecimento oficial do próprio movimento do símbolo Cruz Vermelha se dá como uma homenagem à Suíça, na medida em que a bandeira suíça é uma bandeira vermelha com uma cruz branca. Então, o movimento, homenageando a Suíça, faz uma bandeira branca com uma cruz vermelha. Isso se dá porque o movimento surge na Suíça a partir de um sujeito suíço, que é o Henri Dunant. Então, há toda essa origem histórica ligada à Suíça e, por isso, o símbolo Cruz Vermelha. Posteriormente, o símbolo Crescente Vermelho também foi adotado. O comitê faz um trabalho de coordenação de todo o movimento e a Federação Internacional coordena as sociedades nacionais que atuam dentro de cada país. Perfeito? Vamos para a nossa segunda pergunta. A pergunta vem de Jaqueline Souza, do Rio de Janeiro. Professor João Mendes, o princípio da indivisibilidade mantém sua atualidade? A pergunta ela é relevante e é necessário que a gente demonstre primeiro por que houve, historicamente, uma ameaça, um risco, um embaraço a esse princípio. Veja que, quando a Declaração Universal foi elaborada, ela apresenta no seu conteúdo direitos individuais, chamados civis e políticos, classicamente caracterizados ou classificados como direitos de primeira geração, e os direitos sociais também estavam contidos na declaração, que são os direitos chamados de segunda geração. Em que pese essa classificação em gerações hoje ser muito criticada e alguns dizem que ser ultrapassada, eu vou me referir a essa classificação para fins didáticos,
primeira geração, direitos individuais, segunda geração, direitos sociais. A declaração, ela contém os dois grupos de direitos. No entanto, anos depois, em 1966, foram elaborados dois pactos distintos, um especificamente sobre direitos civis e políticos, direitos de primeira geração, e outros especificamente sobre direitos de segunda geração, os direitos sociais, econômicos e culturais. Por que foram elaborados dois pactos distintos e não apenas um contendo os dois grupos de direitos? A elaboração de dois pactos se deu por causa do contexto da Guerra Fria, onde o mundo estava bipolarizado em um bloco capitalista e um bloco socialista. Veja que essa bipolarização mundial ensejou a elaboração de dois tratados distintos, de modo então que determinado bloco aderiu mais efetivamente a um tratado ou a um pacto e o outro bloco ao outro pacto, o que gerou na prática uma certa dificuldade quanto à indivisibilidade ou na prática uma certa divisibilidade dos direitos humanos, o que nunca foi aceito na teoria. Com o término da Guerra Fria, especialmente aqui os dois marcos como a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, em 1993 foi elaborada uma declaração chamada Declaração de Viena, fruto da Conferência de Viena, e nessa declaração, dentre vários aspectos, foi enfatizado de forma bastante intensa a indivisibilidade, no sentido de que os direitos humanos, sejam eles sociais, sejam eles individuais, formam um sistema coeso, harmônico, único, um único sistema de direitos humanos, sejam eles individuais, sejam eles sociais. Então há uma interdependência, uma complementaridade, uma interrelacionalidade entre esses direitos. Perfeito? Vamos para a nossa terceira pergunta. A pergunta vem da Maíra Vidal, de Blumenau. Maíra pergunta assim: olá, professor João, quais os mecanismos de proteção do sistema interamericano? Os mecanismos de proteção são dois, previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também chamada de Pacto São José da Costa Rica. São dois mecanismos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem uma função de investigação, de promoção, de proteção dos direitos humanos, de monitoramento, podendo elaborar relatórios, expedir recomendações. Se eventualmente a comissão analisar alguma situação concreta, pode ela buscar a conciliação entre o Estado e a vítima, ou o Estado e a família da vítima. Então, esse é um primeiro órgão. Um segundo órgão é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem uma função contenciosa. Se a conciliação tentada pela comissão não lograr êxito, pode a comissão provocar a Corte e a Corte, então, fazer uma função contenciosa, podendo, inclusive, condenar o Estado. Além da função contenciosa, a Corte também exerce uma função consultiva, de modo, então, que ela é chamada a se manifestar sobre a interpretação adequada de determinada norma. Eu quero ressaltar que são esses os dois órgãos previstos na Convenção. Se, porventura, você analisar o sistema da OEA, cabe enfatizar que os órgãos da OEA não são órgãos do sistema interamericano. Então, só a título de exemplo, a Assembleia Geral da OEA não é órgão protetivo do sistema interamericano. Perfeito? Nem a Assembleia Geral, nem nenhum outro órgão específico interno da OEA. Perfeito? Então, amigos, esse foi o nosso segundo bloco de perguntas. Nós vamos dar um novo intervalo e vamos voltar para o próximo bloco com outras perguntas dos nossos telespectadores. Um abraço, até daqui a pouco.